Bom, meus irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um estudo para o discípulo de Jesus, e eu gostaria de agradecer imensamente o convite que eu recebi para falar de um tema que é tão importante. E, obviamente, eu trago o abraço da Ordem Espírita de Sicília, que é a casa espírita que eu frequento. E é claro que não deixo de ter um pouquinho do discípulo de Jesus no meu coração. Para iniciar o nosso estudo, eu vou fazer a leitura de uma página desse livro aqui, Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. Capítulo 109. Você é mais capaz do que pensa ser. Seu poder de realização pode revolucionar situações e operar profundas transformações no meio em que você vive. Mentalize assim a força que há em você. Ó força suprema que habita dentro de mim. Tu és o pulsar de Deus dentro de mim. Obrigado pela tua presença. Reconheço que não tenho mais motivos para ser triste ou mal-sucedido, porque tu estás comigo. Bem pensando e agindo, a força infinita de Deus se plenifica em você. Vamos fechar os nossos olhos, então. Respirar bem fundo, nos acalmar e agradecer a Deus que, com sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu o dom da vida, para que nós pudéssemos ter mais um aprendizado, para que nós construíssemos um pouquinho mais da felicidade dentro de nós mesmos, para que nós pudéssemos apreciar a obra da criação e entender o nosso verdadeiro papel nesse universo. Que nós possamos, ao longo da nossa caminhada, consolar corações, nos permitir ser consolados e criar laços fraternos que perdurem por muitas vidas. Que nós possamos permanecer com os pensamentos em paz e em sintonia com os amigos espirituais. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Para iniciar a nossa fala propriamente dita sobre esse tema, reconciliação com a vida, me permitam fazer uma leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Uma fala de Jesus em que ele diz exatamente o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Diante dessa recomendação do Mestre Jesus a todos nós, espíritos em evolução, passando pelas bênçãos das provas e das expiações nessa oficina, nessa escola, nesse hospital que nós chamamos de planeta Terra, temos de levar em conta alguns detalhes contidos nesses versículos, muito importantes para o nosso entendimento e para a nossa compreensão sobre nós mesmos, sobre a nossa vida e sobre a nossa relação com o nosso próximo. Observemos que Jesus nos recomenda reconciliação com os nossos adversários e nos chama a atenção para que seja o mais depressa possível. E ele ainda ressalta: enquanto estás com ele a caminho. O dicionário online de português, ele traz uma definição do que é reconciliar. Segundo ele, reconciliar é instaurar a paz entre, ficar em harmonia com, harmonizar-se. Em analogia com o entendimento de que para amar o próximo é necessário primeiro que a gente ame a nós mesmos. Para nós
nos reconciliarmos com os nossos adversários, com os nossos inimigos desta e de outras existências, é necessário que cada um de nós se reconcilie primeiro conosco mesmos, pacificando a nossa consciência e nos harmonizando com os bons pensamentos, em sintonia com as leis de Deus. Estando em paz com a gente mesmo, nós estaremos desenvolvendo os quesitos que a caridade, não é? Como defendia Jesus, como entendia Jesus, como a caridade ela se expande, como ela se apresenta. A benevolência, não é? Uma boa vontade surgida da voluntariedade, sem esperar nada em troca. Ser benevolente é isso, é ter boa vontade para com o outro. Indulgência, ou seja, agir de doçura, e essa doçura vem de dentro para fora. E perdão, que é a doação por completo, que é a reconciliação na sua forma mais comum de ser definida. E a gente vai encontrar, é claro, essas 3 palavrinhas na questão 886 do Livro dos Espíritos. Assim é possível perceber que o primeiro adversário, aquele mais difícil e mais complicado de ser combatido, não é? O adversário que nós encontramos todos os dias, somos nós. E esse é o adversário para o qual nós devemos voltar a nossa primeira atenção, o nosso eu interior. Compreender as nossas limitações, os nossos equívocos, perceber os nossos sonhos, os nossos anseios. Tudo isso é essencial para que a gente seja empático com a gente mesmo, inclusive com as nossas sombras, com os nossos enganos, com as mazelas morais que nós carregamos. Entender também o que a gente espera da vida, o que a vida trouxe para a gente até o presente momento e como ela até agora moldou a gente como nós somos hoje. Muitas vezes, o sabor que nós experimentamos da vida, ele é extremamente amargo. A gente passa por experiências complicadas, a gente deixa marcas profundas que elas apareçam em nós por conta dessas experiências. Tudo, às vezes, parece muito terrível, sem perspectiva de melhora. Eu digo isso por já ter experimentado esse dissabor. A gente é vítima de injustiças, nós perdemos parentes próximos de maneira tão efêmera, tão pequena. A gente passa por situações financeiras que não deixam que a gente tenha o mínimo necessário para viver. Então, a violência e o mal que assolam a humanidade, eles parecem ser tão poderosos, tão nefastos, que tudo que sentimos vontade é de se esconder, de se fechar em uma concha. E assim, não participar mais dessas situações problemas que nós encontramos ao longo da nossa existência. Só que com isso, a gente perde a vontade de sentir novos sabores, de buscar novos olhares e, inclusive, esquecemos as experiências positivas que a gente tem em momentos felizes da nossa caminhada pela Terra. Mergulhe um pouco dentro de si mesmo. Perceba nas suas memórias. Eu não estou falando das situações ruins. Vamos mergulhar nas memórias positivas. Eu quero que você lembre do seu tempo de escola, ou dos momentos em família, ou daquele amor adolescente que aquecia seu coração. Eu lembro de uma vez no Natal em que a minha família estava toda reunida. A minha família é muito grande e a gente estava na casa de um tio meu. Então, tinha cerca de 40 pessoas dentro de uma casa que, obviamente, não cabia tudo isso, porque minha família não é conhecida como uma família muito rica, com muitos recursos. Então, na hora de dormir, tinha gente dormindo, inclusive, na cozinha. Eu lembro de acordar pela manhã e comer a rabanada que minha avó fez, de sair para jogar futebol na lama com os meus primos. Eu não gosto muito de futebol. Na verdade, eu sou meio perna de pau. Mas naquele dia, por algum motivo, eu joguei e joguei muito bem. E fiz alguns gols.
Naquele dia eu fui o herói do meu time. E o meu time era feito por primos e tios, todos eles muito pernas de pau. Eu lembro dessa memória porque ela é uma memória muito feliz e ela me traz lembranças muito positivas. Outra memória feliz que eu tenho é com meu avô, que já desencarnou. Ele me levou para pescar na beira da praia. A gente ficou batendo papo a tarde toda enquanto ficava esperando algum peixe aparecer. A gente tinha prometido para minha avó que a gente ia levar peixe para o almoço do dia seguinte. Como a gente não conseguiu pescar nada, a gente foi até a peixaria que ficava perto da praia e a gente comprou alguns peixes e chegou em casa dizendo para minha avó que a gente tinha pescado aqui. O que a gente não conseguiu foi explicar para ela como é que a gente tinha conseguido pegar alguns peixes que só aparecem em alto mar. Com isso, eu quero mostrar para vocês que a vida ela não é um conjunto de experiências ruins. A gente só precisa aprender a dosar o nosso olhar, a ter uma percepção mais aberta das coisas ao nosso redor. É claro que os momentos tristes, eles existem, porque a nossa vida material ainda é uma vida imperfeita. É uma vida com muitos erros e com muitos problemas. As pessoas à nossa volta, assim como nós mesmos, né? As pessoas à nossa volta são imperfeitas. A gente não está no auge da trajetória da humanidade. Pelo contrário, nós mal saímos da nossa infância espiritual. Mas a gente precisa ter essas memórias boas junto de nós, para quando os momentos tristes chegarem, a gente consiga passar por eles de uma maneira menos sofrida. Se você está passando por uma situação de dor, obviamente que você tem o direito de sentir tristeza ou de passar pelo luto, mas a gente tem que saber e a gente tem que ter em mente que isso tudo vai passar. Nenhuma dor é eterna. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um trecho muito interessante. Está lá no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 5. Me permitam fazer essa leitura. A ideia clara e precisa que se passa da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Se nós temos uma vaga ideia da vida espiritual, a gente consegue perceber o quanto a doutrina espírita nos desperta para vislumbrar a vida sob uma outra perspectiva, ter esse outro ponto de vista que o Evangelho cita. A gente precisa se apegar a 3 aspectos muito importantes. Primeiro, se há um Deus, Pai amoroso, né, de infinita bondade e misericórdia, ele jamais iria desejar que nós sofrêssemos ou que fôssemos castigados. Deus não deseja o nosso sofrimento. Se a gente tem a ideia de que nós precisamos sofrer ou de que a vida é sofrimento, isso é um engano, é uma ilusão. Deus está do nosso lado em todos os momentos. E é verdade que nós passamos por situações de dor. Mas como a gente disse logo no começo, essas dores são passageiras. E o sofrimento, na verdade, é uma opção. A gente vai tratar disso um pouco mais tarde. O segundo aspecto ao qual nós devemos nos apegar é de que existe uma vida espiritual. A gente sabe que se ela existe, ela é a verdadeira vida, já que a matéria ela é efêmera, ela é perecível. O que a gente passa na Terra é um pequeno instante diante da eternidade das nossas vidas. Então, se esse momento, pensando na nossa existência inteira, se isso é apenas um momento na minha verdadeira vida que é espiritual, os momentos de dor são ainda menores. E o terceiro aspecto é, se existem outras vidas, então eu terei outras oportunidades de aprendizado, outras oportunidades de evolução, outras situações que eu vou
construir, que eu vou trabalhar, em que eu vou estar em outros contextos. Essa vida que eu tenho na atualidade é um momento de aprendizado. Unicamente isso. E o texto do Evangelho segundo o Espiritismo continua dizendo que as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele, ou seja, a pessoa que tem um ponto de vista melhor, suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira da vida muito do seu amargor. Esses três pilares fundamentais, Deus, vida espiritual, reencarnação, eles são suficientes para que a gente tenha mais fé na nossa própria vida, para que a gente enxergue a nossa vida sob um outro prisma. A gente sabe que todas as dores devem ser respeitadas, que nenhuma dor é igual e que a gente não deve desdenhar da dor das pessoas. Mas se a gente escolhe permanecer no sofrimento diante da dor, esse sofrimento não vai trazer alento. Esse sofrimento não vai trazer nada de positivo para nós. Não vai fazer com que a gente consiga sair dessa situação de dor. Pelo contrário, esse sofrimento muitas vezes é capaz de agravar psicológica e espiritualmente as dores pelas quais nós estamos passando. Eu não estou dizendo que sair do sofrimento é fácil. O que eu estou dizendo é que é necessário. Em outra passagem do Evangelho, cujo título é A Paciência, um espírito que se intitula Um Espírito Amigo, ele diz o seguinte: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra-fronte. Ou seja, é uma mudança de olhar. A gente precisa perceber as bênçãos que a gente recebe na nossa vida. Dos maiores, não é? Até os pequenininhos. A família que nós temos, os amigos que nós cultivamos ao longo da estrada da vida, o ar que nós respiramos, o pão de cada dia, a água que sacia a nossa sede, a contemplação da natureza, o sol que nos aquece. São todos bênçãos que nós recebemos e que não podem ser desdenhados ou esquecidos. Isso aliando-se às memórias que nós já citamos, porque nenhuma vida é completamente repleta de dor, ela é também constituída de momentos felizes. Isso vai fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, uma reconciliação com a nossa própria existência, com o nosso próprio modo de viver. Um outro ponto que a gente precisa refletir. O nosso mundo, atribulado e materialista, ele nos exige um esforço enorme para que a gente consiga adquirir recursos materiais que garantam o nosso sustento. O problema é que, seja por causa da competição exagerada, né, pelo apelo ao consumismo, nós extrapolamos os nossos desejos e as nossas vontades. E a gente passa a pautar a nossa felicidade na aquisição de bens materiais. Isso gera, obviamente, frustração, porque a gente não consegue alcançar grandes bens materiais. Se a gente parar para analisar
boa parte da população brasileira não é de uma população abastada, uma população rica. Então, nenhuma felicidade pode ser duradoura se a gente se frustra por não conseguir bens materiais. E o próprio pautar a nossa felicidade em um bem, que com certeza é perecível, vai gerar frustração. É interessante perceber que a gente só está tentando satisfazer o nosso ego. A gente está tentando satisfazer um prazer primário. E aí o que acontece? A gente compete para ver se a nossa TV é maior que a do vizinho, se o nosso celular tem maior capacidade que o do colega, não é? Se o nosso salário é maior do que o nosso companheiro de trabalho, como se isso fosse gerar algum tipo de sentimento benéfico para nós e para os nossos semelhantes. E para alcançar a TV gigante, o celular de última geração, a gente precisa trabalhar mais, o que nos deixa com menos tempo. E para aproveitar o pouco tempo que resta a gente, já que nós estamos trabalhando muito, a gente procura mais prazeres rápidos, que são oferecidos pelo consumismo. Então a gente consome mais e precisa trabalhar mais para consumir ainda mais. E aos poucos a vida vai se gastando. A gente esquece o ar, esquece a amplidão, o carinho dos familiares, a pescaria com o avô, a pelada lá com os primos na lama. E de tanto se gastar, a vida vai se perdendo em si mesma. A gente precisa perceber que a vida vai além disso. Se a gente tem uma vida espiritual, por que dá tanta importância à matéria? A reconciliação com a gente mesmo, com a nossa vida, ela envolve um resgate pelo desejo de viver plenamente. E viver plenamente não é aprisionar, sabe, não é reter o nosso tempo para conseguir dinheiro. Uma das maiores besteiras inventadas, né, pela humanidade é a frase tempo é dinheiro. Certa vez, um historiador e crítico literário chamado Antônio Cândido, quando ele foi inaugurar uma biblioteca, ele fez um discurso e disse que essa frase, tempo é dinheiro, essa frase era uma monstruosidade. Segundo ele, tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está passando. Daqui a 10 minutos eu vou estar mais velho. Daqui a 20 minutos eu vou estar mais próximo da minha morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos. É para amar a mulher que eu escolhi, para ser amado por ela, para conviver com os meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é o tempo. E ele conclui: a luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize. Se reconcilie com a sua vida. Pergunte a si mesmo: o que aconteceu para que você deseje tanto se afastar da vida, tentando disfarçar sua dor com bens materiais, com posses? As crianças, elas nos ensinam muito. Certa vez, a minha mãe deu de presente para minha filha um brinquedo, daqueles bem grandes e bem luxuosos. A minha filha ficou muito feliz, né, em receber aquele presente, e minha mãe ficou muito feliz em dar o presente também. Mas minha mãe ficou um pouquinho frustrada, porque assim que a minha filha viu o presente, ela abriu, a gente ajudou a montar lá o brinquedo, mas o que ela fez? Ela pegou a caixa de papelão, e ali ela fez o seu esconderijo, o seu fogãozinho, o seu foguete, a sua cama de dormir. Demorou muito tempo para que a gente conseguisse jogar aquela caixa fora. Ela precisou ficar bem desgastada, suja de comida, enfim. O brinquedo ele não foi esquecido, é claro, mas aquela caixa, ela exercitava a imaginação da minha filha e exigia que a gente aceitasse a brincadeira junto, que a gente interagisse com ela. Afinal, a gente precisava ver um foguete, uma cama, um fogãozinho
a olhar para aquela caixa. Senão, a brincadeira não ia fluir. Há mais algumas reflexões a fazer, principalmente envolvendo esse nosso corpinho físico aqui. Essa casca, embora ela seja realmente uma casca, ela seja perecível, ela é a nossa morada temporária. Ela é meu abrigo. Ela representa uma parte de mim. Nós não podemos nos deixar levar pelo que os outros dizem sobre nós, pelas comparações que nós fazemos com os corpos perfeitos que a mídia apresenta para nós, pela ilusão da matéria. Novamente, a gente estaria sendo levado pela ilusão da matéria. Se a gente detesta a nossa aparência física, como é que a gente vai conseguir alcançar a felicidade? Como é que a gente pode viver tranquilamente? É óbvio que a gente deve cuidar do nosso corpo, mantê-lo saudável. Eu não estou dizendo que nós devemos ser desleixados. O que eu estou afirmando é que a manutenção da nossa autoestima e a aceitação de quem nós somos é essencial para que a gente entenda a nossa vida de maneira plena, para que a gente viva de maneira mais feliz, para que a gente se reconcilie conosco mesmos. Vocês já pararam para pensar que nós somos únicos? Não há ninguém parecido conosco no universo inteiro. Isso significa que não há necessidade da gente se encaixar em determinados padrões estéticos, porque a padronização, no seu sentido estreito, ela é impossível. A padronização ela é apenas um instrumento de controle, um instrumento de poder, um instrumento para poder gerar consumo, para gerar insatisfação. Mesmo que haja padrões de beleza que são impostos pela sociedade, é possível a gente notar pela história da humanidade que esses padrões mudam conforme o tempo, conforme a cultura em que a gente está inserido. Então, não há por que nós buscarmos seguir um padrão. O que as pessoas dizem sobre a gente pode ser cruel, eu sei. Mas a crueldade do outro só vai nos atingir se a gente permitir, se a gente quiser. A gente tem que aprender a se olhar no espelho e se reconhecer, a nos amar como nós somos. Tem um autor de um livro chamado O Papai é Pop, Marcos Piangers, ele conta uma história muito engraçada. Ele, certa vez, estava levando a sua filha para a creche e ele encontrou a amiguinha da sua filha em um portão, né? No portão ali da creche. E a amiga simplesmente virou para ele, Marcos, e disse: "Ai, olha a sua barba, o meu pai é bem mais bonito que você." E aí, no outro dia, ele foi levar a filha de novo para a creche e estava lá a menina, chamada Gabriela. E ela disse: "Olha, como é que você é magro? O meu pai é muito mais forte que você. Ele me carrega com uma mão só." E isso se repetiu por vários dias. O Marcos ele ficou em uma situação complicada. Embora ele estivesse rindo da situação, ele ficou meio frustrado, né, pela Gabriela falar daquele jeito e ficou imaginando como é que seria o pai da Gabriela. Ele ficou pensando que seria uma espécie de Rodrigo Hilbert com George Clooney. E até que um dia ele levou a filha dele numa pracinha que ficava próxima da creche. E ele viu o pai da Gabriela chegando. Era um cara baixinho, gordinho, meio careca, vestindo um terno que ficava até maior do que ele. Ele estava com a mochila da Gabriela na mão, um brinquedo na outra, e ele abraçou a menina com vontade. E a Gabriela estava tão feliz que ela gargalhava. O que fez a Gabriela achar o pai dela tão bonito? Ela olhou para o pai dela com olhos de amor, de afeto. No fim, eu acho que é tudo que a gente precisa. Olhar para os outros com um olhar de afeto, de empatia, de compaixão. O amor, ele transborda de tal maneira que a aparência ela perde a sua importância.
Então é preciso que a gente não só olhe o outro dessa maneira, mas que a gente olhe a nós mesmos assim também. O que nos falta é ter esse olhar da Gabriela, só que para nós mesmos. Reconciliar-se com a visão que você tem de si mesmo é reconciliar-se com a sua vida. O Pai Celeste, ele nos deu a oportunidade bendita de reencarnar. Cada célula do nosso corpo, ela foi moldada, ela foi pensada, ela foi construída por nós mesmos, nas nossas escolhas da vida espiritual e, é claro, pelo engenheiro da vida. Cada parte da nossa aparência, ela foi pensada e moldada para que a gente fosse capaz de lidar com as situações que a gente vivencia aqui na Terra. Então, nós temos a aparência exata que nós deveríamos ter. E se alguma circunstância externa modificou a nossa aparência, a gente precisa ter uma atitude em relação às nossas cicatrizes físicas, da mesma maneira que a gente deve ter uma atitude com as nossas cicatrizes morais, com as nossas cicatrizes espirituais. Embora elas façam parte de nós, as nossas cicatrizes, elas não definem estritamente quem nós somos. O importante é a nossa essência. Pode parecer piegas, mas quem a gente ama de verdade e quem demonstra amor pela gente vai ignorar completamente a nossa aparência e vai conseguir perceber o que há de belo em nós, tanto externamente quanto internamente. A gente precisa se apegar a essas pessoas que nos fazem bem. Um último ponto a ser abordado é a culpa e o perdão das ofensas. E aí a gente resgata a fala inicial que a gente usou sobre Jesus, não é? Nos reconciliar com os nossos adversários é uma maneira da gente se libertar. Enquanto a gente está no caminho da existência, a gente precisa abrandar o nosso coração e perceber que nenhum de nós é portador da perfeição moral. Todos nós cometemos equívocos. Mesmo o mais perverso dos homens é alguém que adoeceu gravemente, mesmo que essa doença seja apenas psicológica ou moral. É alguém que precisa de misericórdia. É alguém que é amado por Deus. Provavelmente é alguém que tem uma família, é alguém que tem amigos, é alguém que tem pessoas que o amam. Essa pessoa precisa, obviamente, resgatar os erros que ela cometeu. Mas isso só é possível se a gente permitir. Se essas colocações elas não são suficientes para que a gente pratique o perdão, que a gente reflita. Quando a gente carrega mágoa, rancor ou ódio pelas pessoas que nos fizeram mal, a gente está carregando esse mal para diversos momentos da nossa vida. A gente está carregando esse mal como uma mochila o tempo todo. A gente dorme mal porque carrega o peso desse erro de outra pessoa na nossa mente. A gente leva esse erro para o nosso leito, né, para a nossa cama, que é um lugar de aconchego, que é um lugar de conforto, que é um lugar de descanso. E aí a gente acorda mal porque fica rememorando os enganos que as pessoas cometeram contra nós, ao invés de abraçarmos mais um dia de vida. E aí a gente vai vivendo de maneira arrastada, porque a gente continua carregando o fardo do mal que fizeram com a gente. Por isso que perdoar é libertar-se. Se repararem na fala de Jesus, ele usa a metáfora da prisão, provavelmente por causa disso. Já conheceram alguma pessoa feliz que carregue um ódio profundo, um rancor muito grande? Eu nunca conheci. Um estudo psicológico feito pela Universidade da Pensilvânia com pacientes de doenças graves
muitas vezes doenças terminais, essa pesquisa mostrou o seguinte: os pacientes que levavam a vida de uma maneira mais leve, que amavam intensamente, que não tinham nenhum rancor ou nenhuma mágoa de ninguém, e que eram abertas a perdoar, essas pessoas não tinham muitas complicações. Essas pessoas tinham uma taxa, né, esse grupo de pessoas tinha uma taxa de cura muito maior do que em relação a outras pessoas que guardavam rancores e mágoas, que eram incapazes de perdoar. Essas tinham complicações muito maiores ou desencarnavam mais rápido. Para vocês verem que o peso da mágoa ele é demasiadamente pesado. A gente não tem controle sobre o que o outro faz com a gente, mas a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer, sobre o que a gente está pensando, sobre o que a gente fala. Se a gente puder agir com perdão, que a gente faça isso por nós e por todas as outras pessoas que estão à nossa volta e que convivem conosco, para que a gente viva liberto e mais feliz. Mas e se eu fui o agente da mágoa? Se fui eu que feri? Se fui eu que causei a dor, que desencadeei a ira, a revolta do meu próximo? Muitas vezes, ao enxergarmos os nossos erros passados, o mal que a gente causa, né, que a gente causou aos outros, a gente se desespera, porque a gente toma a culpa como verdade. E aí a gente fica se punindo, ferindo continuamente a nossa alma com os piores pensamentos. Essa é uma outra prisão, em que o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa, nós. Ter responsabilidade sobre o que a gente fez aos outros não é nos entregarmos à escuridão dos pensamentos negativos ou da culpa. A gente precisa mudar de atitude e não ficar nos castigando pelo que nós fizemos. Afinal, não há erro impossível de ser reparado. Se a gente fez o mal, a gente precisa agir no bem. A culpa, ela não é um sentimento bom. Ela não nos impulsiona a melhorar. A gente precisa se reconciliar com o nosso adversário para que a gente possa progredir. E é claro, como a gente citou, o primeiro adversário do nosso progresso somos nós mesmos. Então, se nós ficarmos carregando a culpa, nós nunca vamos ser capazes de atingir essa reconciliação. A vida, ela vai se tornar mais bela e mais feliz quando a gente aceitar quem a gente é. E isso envolve perceber os nossos erros, compreender as nossas mazelas morais, para que então a gente possa se modificar. Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Meditação, ela fala que a existência terrena é toda uma oportunidade para o enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anela para a evolução espiritual. Águas passadas não movem moinhos. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a liberação da culpa. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se à bênção da libertação. Aprendamos que a vida nos reserva muito mais do que mazelas e tristezas. Aceitemos a vida como ela é e vamos perceber que ela guarda segredos, como quem guarda tesouros. A gente precisa buscar esses tesouros. E para fazer essa busca, é preciso que a gente tenha um outro ponto de vista. É preciso que a gente tenha olhos de ver. Nos reconciliemos com a vida que nós recebemos. A reconciliação é sempre a melhor estrada, é um atalho para a felicidade.
eu vou terminar o nosso estudo com um pequeno texto, como uma forma de reflexão final. Depois de todas essas coisas que nós falamos, não é? Envolvendo o apego à matéria, envolvendo os erros e enganos que as pessoas cometem conosco, ou que nós cometemos, envolvendo a própria aceitação dos problemas da vida, que a gente possa refletir um pouquinho em cima desse texto. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ter amigos mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Então, que Jesus nos abençoe e Ele nos auxilie a realizar essa trajetória de reconciliação com a nossa própria vida. Que a gente aprenda que a nossa vida tem muitos sabores a serem descobertos e que os sabores que nós já experimentamos, existem alguns que são amargos sim, mas nós precisamos nos apegar àqueles que foram deliciosos, que adoçaram a nossa vida e que acrescentaram positivamente na nossa evolução. Só assim a gente vai ser capaz de ser feliz, de alcançar um pedacinho da felicidade e do reino dos céus aqui na Terra.